Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cascavel, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as atividades de preparação para a próxima safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Modesto, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, o prazer é todo meu, é sempre um prazer falar com vocês, é uma oportunidade rara, muito obrigado. Modesto, antes da gente entrar no nosso assunto da soja, só para a gente retomar um pouquinho, como é que finalizaram os trabalhos de colheita do milho por aí? A gente acompanhou, né, toda a dificuldade dessa safra, falta de chuvas, geadas. Como é que foram os rendimentos finais aí no município? Não, na verdade, a colheita do milho safrinha na nossa região praticamente está encerrada. Se tiver alguma coisa, é muito pontual. As condições climáticas foram muito adversas. Isso foi acompanhado pelos notícias agrícolas durante todo o ciclo da cultura do milho, estiagem, plantio fora da época ideal, geadas, seca, foi uma coisa muito grande na fase final, mas a geada foi um grande comprometedor e a produtividade caiu em média acima de 50%. Então nós tivemos produções de áreas assim, bastante significativa comparativamente com as condições climáticas. Tivemos produtividades acima de 200 sacos por hectare, 80, 90 sacos por hectare, e também teve lavouras que teve produtividade de 30, 40 sacos por hectare. É claro que nesse ciclo entra muito em consideração o tipo de solo, a correção do solo, o equilíbrio de nutrientes do solo, a cultivar que ele plantou, a época que ele plantou, alguns pontos localizados onde ocorreram algumas chuvas ocasionais, nos outros não ocorreram. Mas, de um modo geral, Guilherme, nós tivemos ainda colheita, é muito raras as áreas que foram eliminadas com perda total, mas tivemos colheita e essas colheitas, em função do preço, acabam ajudando o comércio, o fornecimento de milho para as rações, enfim, e para todos os fins que ele é destinado. Então, Modesto, se a gente vê os preços que foram vendidas essas sacas, já descontando essas perdas, chegou a dar uma compensada, deu uma equilibrada nas contas esse aumento de preço? Não, na verdade não, porque o custo de produção nosso nesse preço que estava ao redor de 200 sacas por alqueiro, 82 sacos por hectare, e a grande maioria colheu abaixo disso. Então, na verdade, o produtor depende obrigatoriamente ou do seguro agrícola, do qual foi acionado para todo mundo, ou do Proagro para quem é menor, né, quem tem um financiamento e uma área de plantio menor, que chega até 300 mil, e esse pessoal que optou pelo Proagro também estão pendentes de indenização para poder quitar os financiamentos bancários. Com relação ao lucro, muito poucas pessoas vão ter lucro esse ano no milho safrinha, mesmo com esses preços assim extraordinários, eu posso dizer, porque nunca ocorreu um preço tão bonito, tão bom no mercado de milho. Mas a grande maioria está pendente de indenizações e no lucro praticamente zerado, Guilherme. E agora, Modesto, pensando na sequência, na safra de soja 21-22, já tem plantio acontecendo por aí? Sim, na verdade nós tivemos alguns períodos de chuva, dia 27 de agosto, tivemos uma chuva em alguns lugares, não generalizado. Entre o dia 7 e dia 10 de setembro tivemos chuva novamente, e ao redor do dia 17, 16, 17 tivemos chuva novamente. Como o nosso saneamento agrícola de plantio iniciava, ou o vazio sanitário encerrava dia 13 de setembro esse ano, com o plantio a partir do dia 13, as pessoas começaram a cultivar sim. Então, claro, o cultivo já hoje paralisou praticamente 100%, porque a umidade do solo vai sendo eliminada muito rapidamente, com o solo muito ressequido por falta de chuva suficiente nos meses anteriores. Mas o plantio iniciou e as áreas que foram plantadas nos primeiros dias já tivemos acompanhando algumas lavouras, teve uma germinação muito boa, uma população muito boa e um plantio bem adequado. A grande maioria ainda está fazendo o manejo de ervas daninhas
para poder deixar o solo pronto para fazer o cultivo. E ainda tem muito trigo, praticamente quase todo o trigo, geado ou não geado, mas que eu seguro o brilho que fique até o final do ciclo para poder definir a produção final para colher. Então, a safra realmente de soja já iniciou, então nós podemos dizer que nós vamos ter provavelmente uma safra de milho safrinha mais adequado dentro do zoneamento da melhor época de plantio para a melhor colheita. Porque esse plantio de soja no mês de setembro me permite plantar milho também na melhor época para a nossa região. E aí, Modesto, quando é que as previsões aí da região indicam chuvas novamente para esses trabalhos poderem continuar aí no município? A previsão meteorológica diz que a partir do dia 26 nós começamos a ter chuvas mais regulares e a partir do momento que nós tivermos chuvas regulares, os plantios vão ser muito rápidos, viu, Guilherme? Porque o pessoal está muito estruturado, está muito planejado, está muito ligado, está muito comprometido com o plantio da soja esse ano, porque fazem 2 anos que nós estamos tendo plantios totalmente fora daquilo que é o ideal para nós. Então, o pessoal está preparado para isso. Então, se essa chuva se regularizar a partir do dia 26, nós vamos ter um plantio de soja muito rápido na região. E agora, Modesto, olhando para a comercialização, como é que o produtor aí de Cascavel entra nessa nova safra? Já foram muitos volumes negociados, os preços estão bons? O que a gente pode falar desse mercado? O mercado aconteceu esse ano que passou, o mercado de preços, uma coisa que não tinha acontecido na história da soja. Tenho falado isso para você, Guilherme, para os ouvintes das notícias agrícolas. A soja dobrada de preço, ou 70%, 80% acima do preço do ano anterior. E essa imagem não pode ficar incutida dentro do produtor e esperando para que aconteça novamente isso ano que vem. Nós não sabemos se vai acontecer ou não, mas a probabilidade disso não acontecer é imensa. Então, eu diria para você o seguinte, tem muita pouca soja fixada antecipadamente, tem muita pouca soja travada no mercado futuro, tem muito pouca soja negociada na BMF. Então, a gente está bastante preocupado, porque o preço de mercado futuro está bem convidativo. Os custos de produção nesses preços que estão no mercado futuro, ele vem para um nível bastante adequado para a nossa produtividade, mas o produtor está um pouco inseguro em função dessa evolução muito significativa que teve o preço de 2020 para 2021. E isso me preocupa um pouco. Nós temos menos de 20% da previsão de colheita fixado antes de plantar. Isso não é bom, porque provavelmente nós não vamos conseguir chegar lá no início da colheita dessa soja com 40%, 50% fixado, que seria o mínimo necessário para nós cumprirmos com as obrigações financeiras diretas ou do custo variável. Seu Modesto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria dizer para todos os produtores, os agricultores, que tenham cuidado, porque o mercado não é uma coisa que se consegue mudar de uma hora para outra. E nós temos várias variáveis para o ano que vem, para esse ano ainda. Então, muita cautela, calcule a margem de lucro e participe desse mercado quando ela é satisfatória. É isso que eu queria dizer. Não deixe tudo para uma hora só, porque querer acertar tudo no olho da mosca, às vezes nós erramos e acabamos errando o tiro. Então, cuidado na comercialização, por favor. Muito obrigado pela oportunidade. Esse, o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no estado do Paraná, conversou com a gente para fazer um panorama do final da safra de milho 2021, a safrinha, e também já as primeiras perspectivas para a próxima safra de soja 21-22. Primeiro falando sobre o milho, o Modesto destacando que depois de atraso no plantio, falta de chuvas, geadas e um novo período de estiagem na reta final de ciclo, as lavouras de milho produziram mais de 50
50% a menos do que aquilo que era esperado inicialmente e com isso prejudicando bastante as contas dos produtores. Modesto destacando inclusive uma variação de produtividade, algumas lavouras chegando até 80, 90 sacas por hectare, mas muitas áreas ficando entre 35 e 40 sacas, uma perda bastante grande que impactou na rentabilidade. O Modesto fazendo as contas aqui pra gente de que esse nível entre 80 e 90 sacas seria o que seria necessário para cobrir os custos de produção dessas lavouras, mas como muita gente não conseguiu chegar nesses patamares, a rentabilidade vai ficar prejudicada para o produtor de milho lá de Cascavel. Enquanto isso, o plantio da safra de soja já começou, Modesto trazendo para a gente que chuvas nos últimos dias permitiram a largada desse plantio. Essas primeiras lavouras germinaram bem, estão com um bom número de população nesses instantes, mas nesse momento as atividades paralisadas em função da parada das chuvas e a expectativa de que nos próximos dias essas precipitações possam voltar, possam se regularizar a partir do próximo dia 26 de setembro e aí sim esse plantio dando continuidade, a expectativa de um plantio rápido a partir do momento que for possível retomar as atividades para fazer uma boa janela de plantio para essa safra de soja, inclusive já garantindo boa janela para a próxima safrinha de milho que vai ser plantada em 2022, tentando fugir justamente desses atrasos que a gente teve no ano passado. Enquanto isso, olhando para o mercado, Modesto destacando também que o produtor com o pé atrás, receoso de fazer fixações nesse momento, menos de 20% dessa próxima safra de soja já foi negociada, um patamar que preocupa o Sindicato Rural do município, já que seria necessário vendas acima desse patamar para garantir o cumprimento dos seus custos, o pagamento das suas contas de custeio dessas lavouras. Então o produtor precisa aproveitar melhor as oportunidades que o mercado vai trazendo para ele na visão do diretor do Sindicato Rural lá de Cascavel. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.